Ei, me fala uma coisa, quem é que deve mandar dentro de casa, o homem ou a mulher? Porque somente a mulher, segundo a Bíblia, deve ser submissa. Como criar os filhos realmente dentro do temor de Deus? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta de Paulo aos Efésios. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever e também não deixe de curtir essa aula e de compartilhar. Porque eu devo me inscrever, Fábio? Porque todos os vídeos que eu posto vocês recebem em primeira mão. Maravilha? E eu vou fazer um pedido hoje muito especial. Queridos, presta atenção, vai durar 1 minuto apenas. Presta atenção. Nesse último trimestre, nós tivemos uma queda muito bruta das nossas visualizações. Aí eu estava consultando uma pessoa especialista no YouTube e ele me disse que foi pelas mudanças de regras do YouTube, tá? Mudanças sobre crianças, isso pesou muito, tá? Por exemplo, a maioria dos pais que têm filhos, tá, de menor idade, eles assistem as coisinhas deles pelo YouTube, no YouTube, pelo celular dos seus pais. O que que acontece? O YouTube entende, o meu conteúdo já não é mais para criança, antigamente era, mas hoje ele criou uma regra específica que o meu conteúdo sai fora, então ele não é mais para criança. Então, olha que interessante, o pai que me assiste, ok? Mas o filho dele assiste também coisas de criança pela conta do pai dele. Olha que interessante, o YouTube não recomenda mais eu para essa pessoa, tá? Então por isso a gente teve muita perca em visualizações, tá? Eu tava pensando, mas por que foi tanta perca assim? Foi justamente por causa disso. Ok? Então o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês compartilhem os meus vídeos com outras pessoas, que vocês mandem para outras pessoas, no mínimo, que ele mande para 5 pessoas, manda diretamente no WhatsApp, porque isso vai nos ajudar. O YouTube vai voltar a recomendar as nossas publicações. Maravilha? Eu espero que vocês me ajudem nessa parte também. Uma outra forma, foi por isso que eu criei o Telegram, tá? O Telegram, que você vai lá no meu Telegram, o link está aqui embaixo. Muitas pessoas têm dificuldade, fala onde eu acho o seu link. Aqui embaixo nos meus vídeos, você não está me assistindo? Aqui embaixo tem o título do meu vídeo, ok? Aí tem a descrição, tá? Tem uma setinha que você clica, ele vai te mostrar mais o que eu escrevi. E vai ter lá, vai estar lá, link do Telegram. Você clica no Telegram, no link do Telegram, vai te direcionar para lá. Se você não tem uma conta, é muito simples criar essa conta, porque eu posto lá e você consegue compartilhar também, ok? Então isso é muito importante, eu conto com a ajuda de vocês. Lição de número 12, a conduta do crente em relação à família, tá? Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, do verso 21 ao verso 33, e depois Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conduta dentro da família. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marido, sobre esposa e sobre filhos, tá? Nós vamos diferenciar os papéis aqui, tá? Para ficar mais didático essa aula. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre o maridão, sobre o esposo. Tópico primeiro, a conduta do crente como marido. Ponto primeiro, o papel do marido como líder da família. Querido, nesse ponto nós precisamos frisar o quê? Marido, ele é líder. Marido não pode ser machismo, tá? Não pode ser um machista, tá? Marido tem que ser líder. Qual que é a diferença entre um líder e um machista, tá? O líder é aquele que conversa. O líder é aquele que guia. O líder é aquele que orienta, líder é aquele que ouve, líder é aquele que disciplina. E o machista, Fábio, o machista é o mandão, o machista é o carrasco, o machista é aquele que não orienta, mas aquele que empurra, que obriga. O machista é o autoritário.
O machista é a voz da razão. O machista não disciplina, mas ele castiga, tá? Então eu preciso entender isso daqui. O marido, ele tem que ser um líder, ele não pode ser um homem machista, tá? E preste atenção no que eu vou dizer, não é porque nós somos crentes que não existe homem machista. Não é porque nós somos cristãos, não existe homens autoritários, homens que mandam e desmandam dentro de casa, homem que gritam, homem autoritário, homem que a sua voz é a voz da razão. Tá? Isso não pode ter, tá? Porque a Bíblia nos orienta de forma diferente, de forma equivocada. Então, nós não podemos mais aceitar esses tipos de atitude. Eu estou falando diretamente para vocês, homens. Nós não podemos estar dentro dessa linha. Nós não podemos estar dentro dessa linha, porque mesmo nós dentro da igreja, nós trazemos uma cultura que nós fomos ensinados pelos nossos pais, por onde você foi inserido. Talvez a sua educação foi uma educação machista, uma educação que ouve muito pouco e fala muito, manda, gosta de dar autoridade, não gosta de parar e ouvir. O líder realmente é aquele que para e ouve, uma das qualidades do líder. E o machismo, ele é diferente, o machista, ele é diferente, ele não ouve, porque ele sempre quer estar com a razão, ok? Então, pegando esses pontos, nós vamos melhorar muito dentro da nossa qualidade como marido. Ponto 2. O amor como elemento primordial. Querido, presta atenção, o amor não é simplesmente um sentimento. O amor é um comportamento, tá? Porque tem casais que vivem assim de forma apaixonada, acha que o que prevalece é o sentimento. Presta atenção, amor não é simplesmente um sentimento, amor é um comportamento. Qual é o exemplo que o Paulo deixa claro aqui? O exemplo de Cristo com a igreja. Então preste atenção, o amor dele está externado em um comportamento. O comportamento dele fez eu entender, fez nós entendermos que ele nos amou. Então você precisa frisar o seguinte: amor aqui não é simplesmente um sentimento, mas é um comportamento, é o seu comportamento que vai delimitar, que a outra pessoa vai perceber se você a ama ou não. Tá? Ou seja, então isso você precisa entender perfeitamente, tá bom? Que amor não é sentimento, não é simplesmente um sentimento, mas é um comportamento, tá? Eu preciso que vocês entendam o seguinte, que quem ama, presta atenção, homens, não controla. Quem ama não subjuga. Quem ama não inferioriza. Quem ama liberta. Tá bom? Porque tem muitos maridos que controlam as suas esposas, tem muitos maridos que subjuga ela, que inferioriza ela, ela se sente pequena do seu lado, porque o verdadeiro amor liberta. Liberta para quê, Fábio? Para fazer coisas erradas? Não, para desenvolver o potencial que existe dentro dela. Ou seja, então o verdadeiro amor é aquele que liberta, é aquele que não subjuga, é aquele que não tem medo de fazer as coisas com medo do outro apontar o dedo e diz: você errou mais uma vez. Mas o amor, aquele que ama, na verdade, porque amor é mais do que um sentimento, amor é um comportamento. Tá? A pessoa pode até errar. Quando eu falo errar, não fica pensando de forma pejorativa, não fica pensando logo em traição, porque nós crentes às vezes tem a mente suja demais da conta. Tá? Mas ele vai fazer qualquer coisa na vida e deu errado, mas eu falei pra você, mulher, que não ia dar errado, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, subjuga, controla, fica inferiorizando, tentou, não deu certo, faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, o amor liberta as pessoas. E o maridão precisa entender isso. Ponto 3. O cuidado do marido à esposa. Querido, aqui eu quero focar no público e no privado. Já viu aqueles camarada que humilha as suas esposas em público? Eles estão numa reunião, de família, num jantar, num churrasquinho aí no final de semana, e a esposa comenta alguma coisa e ele fala: ô, mulher, cala a boca, você não sabe de nada, tá? Ou seja, esses tipos de coisas não é papel de um marido, não é o papel daquele que lidera, daquele que governa, não é o papel daquele que orienta,
não é o papel daquele que sabe ouvir mais do que falar muito. Ou seja, ele não deve fazer isso em público, porque isso faz o quê? Isso menospreza a esposa. Tá cheio de homem que faz isso, que menospreza a esposa em público, tá? Ou seja, isso precisa fazer em particular, sozinho, para quê? Para não inferiorizar ela, para não menosprezar ela, tá? Querido, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Mulher não é só material. Ou seja, ela não quer só coisas materiais. Mulher é muito mais sentimento do que razão. Como que a gente conquista uma mulher? Como que nós conquistamos uma? Como uma mulher é conquistada? Ela é conquistada por aquilo que ela ouve e não por aquilo que ela vê. O homem é o contrário. O homem é conquistado por aquilo que ele vê, não pelo que aquilo que ele ouve simplesmente. Ok? Então a mulher, ela é mais sentimento do que razão. Então se você for mais razão do que sentimento, você vai estar distanciando ela mais ainda de você. Então você precisa entender isso, que mulher é muito mais sentimento do que razão. Ok? Isso daí você precisa entender. Por isso que mulher gosta de ouvir palavras, de ouvir que ela está linda, que ela está bonita, que ela está isso, que ela está aquilo. Então mulher é muito mais por aquilo que ela ouve do que por aquilo que ela vê. Maravilha? Ponto segundo. O tópico segundo, a conduta da crente como esposa. O conceito de submissão cristã. Querido, preste atenção. Eu já trouxe várias vezes esse tipo de conceito, mas eu quero trazer um conceito diferente do que eu sempre trago aqui para vocês. O que é submissão? Submissão é viver pensando no bem dos outros, excluindo o egoísmo. Então, o que é submissão? É quando eu vivo pensando no outro. Quando eu vivo pensando no outro, esse é o conceito de submissão. Então, me responde uma coisa. Será que só a mulher tem que ser submissa? Tá? Querido, preste atenção. O texto ele é categórico falando sobre uma instituição chamada casamento. Dentro do casamento, a esposa é submissa ao esposo. O marido orienta, o marido é o líder. Ok? O marido é o líder dentro do casamento, tá? No casamento, a esposa é submissa. A esposa, ela vive pensando no bem-estar do esposo, ok? Mas na máxima, presta atenção, na máxima, a Bíblia diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. Então, olha que interessante. A Bíblia não está excluindo o homem de ser submisso. Então, olha que interessante, na máxima, no macro, o homem é submisso à esposa. Por quê? Porque a esposa, nesse âmbito, é o outro. No casamento, ela é submissa a ele. Ou seja, olha que interessante, no macro, o que é o macro? É o maior, tá? No maior, o homem é submisso à esposa, porque ele tem que viver pensando no bem-estar do outro. E nesse ponto, ela é o outro. Dentro da instituição, que é o micro, tá? Que é uma célula da sociedade, o casamento ele é minúsculo, ok? É uma sociedade muito pequena, formada de um homem, de uma mulher e dos seus filhos, quando tem filhos, ok? Então olha que interessante, no casamento, a esposa ela tem que ser submissa ao seu esposo no casamento. Então isso não exclui a insubmissão do esposo, ok? Porque no macro ele precisa ser submissa também a ela, ele precisa pensar nela. A questão aqui é o que? É de obediência a uma hierarquia, a um padrão, a um segmento, para que não haja o que? Uma desordem dentro dessa comunhão. Toda comunhão precisa ter uma ordem, e a ordem foi assim: o marido é o cabeça, a mulher se sujeita a esse controle do seu esposo. Maravilha? Ponto 2. A conduta da mulher cristã, tá? Querido, preste atenção. Nós temos que parar com isso, que mulher é igual ao homem. Mulher não é igual ao homem. Já começa pela diferença, né? A genitale masculina e feminina é diferente, tá? A estrutura óssea é diferente. A questão aqui não é igualdade, a questão aqui é equidade. O que é equidade, Fábio? É como é o seu olhar.
Você olha com justiça, você olha com retidão, a maneira que você olha para um homem e para uma mulher, é esse que é o problema, tá? Então a questão é, homem e mulher não são iguais, tá? O problema é a equidade, é o valor de juízo que eu dou para ela em relação ao homem, tá? Então eu preciso parar com isso aí de igualdade. Eu gosto muito de um conceito que diz o seguinte, um conceito jurídico, que eu preciso tratar os desiguais de forma desiguais. Mas como que é isso, Fábio? Por exemplo, eu, tá, tenho 1,70 m e minha esposa tem 1,60 m. Nós vamos assistir, por exemplo, um filme e faz de conta que tem um muro de 1,60 m, ok? Tem um muro de 1,60 m. Ela vai conseguir ver? Não, ela tem 1,60 m. 1,60 m vai daqui nela. Os olhos dela são um pouco mais baixos, ok? Eu tenho 1,70 m. Provavelmente, se eu esticar os meus pés, tá? Eu vou conseguir ver. Ou então eu faço uma plataforma de 10 centímetros. Eu vou ver de forma tranquila. Então, olha que interessante. Para mim, foi feita uma plataforma de 10 centímetros e eu vou ver o filme. Mas para ela não pode ter uma plataforma igual à minha, de 10 centímetros. Ela precisa ter uma plataforma diferente da minha. Eu preciso fazer uma plataforma para ela de 20 centímetros. Então, você consegue entender? Aí, olha que interessante. Aí, quem vai olhar de fora vai ver que eu recebi uma plataforma diferente da dela. A dela é mais alta do que a minha. Porque ela é mais bonita do que eu? Com certeza. Mas porque ela é diferente de mim? Não. Porque ela é mais bonitinha? Não. Qual o conceito aqui, queridos? É eu tratar os diferentes, porque eu e ela somos diferentes, de formas diferentes. Isso não é privilégio. Isso é equidade. É tratar ela com dignidade, tratar ela com retidão, tratar ela com justiça. Isso é ser justo. Isso é tratar ela com equidade. Ou seja, eu fui justo, eu fui reto. Eu tive uma retidão para com ela, porque ela é diferente de mim. Ou seja, tratar o diferente de forma diferente não é privilégio, tá? Mas é equidade, porque eu preciso entender que nós não somos iguais, ok? Eu preciso entender isso, tá? Eu preciso entender isso. E vamos falar sinceramente que ele tem muitas esposas, tem muitas mulheres que dão show em certos homens, tá? Em várias áreas, tem muitas mulheres que dão show em muitos homens. Então eu preciso entender isso, tá? Você precisa levar isso para sua classe. Igualdade e equidade. Como que você olha uma mulher? Isso faz toda a diferença. Ponto 3. A reverência devida ao marido. Querido, a reverência aqui, ela está ligada não ao título que ele recebe, mas ao comportamento. Ou seja, um marido que sacrifica, um marido que se sacrifica, um marido altruísta, um marido que se comporta na qualidade de realmente um marido, ele precisa ser reverenciado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas está na Bíblia. Não, é uma tradução. Reverência tem aquele sentido muito assim, de você se curvar. Eu gosto da palavra respeito, honra, tá? Porque reverência dá muito aquele negócio que eu tenho que chegar, me reverenciar, me curvar, ou seja, ele é o Senhor da minha vida. Não, essa não é a ideia. É o respeito. É você entender a posição do outro, ok? Mas eu só consigo entender a posição do outro quando ele se comporta naquela posição, ok? O marido precisa ser reverenciado desde que ele pratica e exercita o seu comportamento de forma correta, de forma bíblica, ok? Aí sim ele vai ter o respeito da sua esposa. Tópico 3º, a conduta do filho como crente. Ponto 1. A responsabilidade dos pais. Querido, aqui o autor usa duas expressões bíblicas muito interessantes. Doutrina e admoestação. O que significa doutrina? Eu não vou explicar de forma etimológica, mas de forma muito simples. Doutrina significa treinar, educar alguém. Ou seja, qual é a função dos pais? Educar. Ou seja, treinar. E é tão interessante, eu gosto dessa palavra treinamento. Treinamento demanda tempo, dedicação e empenho. É muito interessante isso. Para eu treinar, eu preciso ter tempo,
eu preciso ter empenho, eu preciso ter dedicação. Isso é fundamental para nós treinarmos os nossos filhos. E cada um eu treino de forma diferente, porque eu não posso dar o mesmo treinamento para as mesmas pessoas. Ok? Se fosse assim, todo mundo iria desenvolver as mesmas qualidades. Você pega um jogador de futebol, se você der o mesmo treino para todos os jogadores, todos serão os mesmos resultados? É claro que não. Ou seja, cada um vai corresponder de forma diferente, ok? E o que é a admoestação? A admoestação é mostrar os dois lados da moeda. É você mostrar que a moeda tem uma face, mas se você ver a ela, ela tem uma outra face. Aí depende dos filhos escolher qual é a face que ele vai querer para ele. Ok? Isso é muito interessante nós observarmos. Ponto 2, a conduta requerida dos filhos. Os filhos precisam ser obedientes, tá? E aqui eu quero focar o seguinte, a nossa aula é só para marmanjos, tá? E para as marmanjas, então filho nunca deixa de ser filho. Ok? Mesmo fora de casa, ele precisa ser filho. É claro que ele não vai ser mais filho como ele era criança, como ele era adolescente, tá? Mas na ideia do respeito, do saber ouvir, tá? Não é porque você já tem aí 40, 50 anos e a sua mãe ainda é viva, você fala, aquela velha tá coroca. Não, isso é respeito, tá? Então, filho sempre vai ser filho. Ponto 3, o mandamento com promessa. Querido, nós sabemos, tá? E precisamos direcionar isso para os nossos filhos, tá? Que a Bíblia tem esse mandamento, que é um mandamento, se eu pratico ele me dá uma promessa, tá? Ele me dá uma recompensa. Qual é a recompensa? Vida longa e vida próspera. Maravilha? Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.